Tudo começa no invisível. Antes que algo se torne matéria, gesto ou destino, ele pulsa em silêncio dentro do seu campo vibracional. E é nesse espaço, entre um pensamento e outro, entre um suspiro e uma prece, que a vida começa a ser moldada. Hoje eu quero te convidar a mergulhar além da superfície das palavras, porque talvez você já tenha repetido centenas de afirmações, talvez você já tenha tentado visualizar, mentalizar, esperar. Mas o que Bruce Lipton e Joe Dispenza revelam com ciência e alma é que o verdadeiro poder não está na mente que fala, está no corpo que vibra. O DNA da manifestação não é genético, é energético. São as emoções, não os genes, que determinam o que floresce ou estagna em sua vida. Bruce Lipton nos mostrou que a genética é apenas o pano de fundo. O que realmente determina sua realidade é o ambiente interno, o estado vibracional que você cultiva, consciente ou não. Seus pensamentos são instruções, suas emoções, o solo onde essas instruções se enraizam. Se você diz, eu sou abundante, mas vibra medo de faltar, o que o universo escuta não é a frase, é a frequência, é o eco silencioso da sua biologia emocional. É por isso que tanta gente se sente frustrada, cansada, até mesmo culpada por não conseguir manifestar o que deseja, mesmo tentando fazer tudo certo. Porque ninguém nos ensinou a linguagem do corpo vibracional. E repetir frases sem reprogramar a vibração é como gritar palavras ao vento, esperando que elas criem raízes. Joe Dispenza aprofunda essa visão ao mostrar que o coração e o cérebro têm um campo eletromagnético capaz de influenciar diretamente a realidade ao redor. Mas esse campo só se expande quando há coerência, quando o que você pensa, sente e vive está em harmonia. E aqui está a verdade que poucos ousam encarar. A maioria de nós vive em desalinho. Queremos manifestar milagres, mas alimentamos o medo do tempo que passa. Queremos abundância, mas carregamos a ansiedade do controle. Queremos acreditar, mas algo dentro de nós ainda duvida. Esse algo, muitas vezes, é um trauma antigo, uma promessa quebrada, um vazio herdado. E é aí que mora o bloqueio mais profundo, no corpo emocional que ainda vive sob a sombra de experiências passadas. A verdade é que o corpo guarda tudo. O corpo lembra do que a mente esqueceu. Ele reage antes mesmo que você perceba. Ele vibra desconfiança quando você diz, eu confio. Ele contrai quando você afirma, eu estou em paz. E isso não é culpa sua. Isso é o reflexo de uma biologia vibracional que precisa ser reeducada, não reprimida. Porque a repetição mental sem transformação energética apenas reforça a frustração. E quando isso acontece, mesmo as afirmações mais belas se tornam um lembrete de que nada mudou, mas há uma saída. Existe um ponto onde a mente se aquieta, o corpo escuta e a vibração se alinha com a frequência do colapso quântico. Aquele instante onde o campo se curva à sua presença. E esse ponto não é mental, ele é sensorial, ele é emocional, ele é vibracional. Ele é aquele lugar dentro de você que já sabe, que já sentiu, que talvez esteja adormecido, mas nunca foi destruído. É aí que nasce a verdadeira manifestação, não da mente que deseja, mas do ser que se torna. A manifestação real não responde à urgência, ela responde à entrega. Ela se revela quando você deixa de buscar como se faltasse e começa a vibrar como se já fosse. E isso não é auto-engano. Isso é neurociência aplicada à alma. É física quântica, vivida na carne. É espiritualidade ancorada no corpo. Não estamos aqui para repetir frases. Estamos aqui para relembrar quem somos. E somos frequência, somos campo, somos consciência em movimento. E é por isso que hoje você será guiado não apenas por palavras, mas por vibrações. Porque você não precisa forçar o milagre. Você só precisa se tornar solo fértil para ele. Agora respire e se permita receber o que já é seu. Há uma frustração silenciosa que muitos carregam.
Um peso sutil que se acumula toda vez que uma afirmação é dita e nada acontece. É como se algo dentro dissesse: eu acredito, mas por que ainda não vejo? A resposta, muitas vezes, não está na mente que repete, mas no corpo que se recusa a soltar. Porque o corpo tem memória, e ele vibra antes que você pense. Ele vibra traumas, rejeições, medos herdados. Vibra o que não foi dito, mas foi sentido. Vibra tudo aquilo que você aprendeu a esconder, inclusive de si mesmo. Mesmo quando a mente acredita, o corpo pode estar preso a um passado não curado. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente governa 95% do nosso comportamento. Ou seja, enquanto você afirma que está pronto para o novo, seu campo pode estar vibrando a dor de não ter sido escolhido, a pressa, a dúvida, o auto-julgamento que passa despercebido, mas ressoa como microtraumas. Essas pequenas trincas emocionais, repetidas dia após dia, tornam-se rachaduras por onde escapa sua força vibracional. E por mais que você deseje profundamente a transformação, ela não floresce em um terreno onde a vibração ainda está presa ao passado. É como tentar escrever uma nova história em páginas já preenchidas. A intenção é boa, o desejo é legítimo, mas a frequência ainda está sintonizada com o que foi. E o que foi, continua criando. O corpo vibra escassez enquanto a mente grita abundância. O corpo lembra do abandono enquanto a mente finge confiança. E essa incoerência cria um ruído, uma interferência entre você e o campo que responde. Porque o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é, no silêncio. Repetir afirmações sem essa limpeza emocional é como regar sementes em terra endurecida. Você pode insistir, pode esperar, pode se esforçar, mas a semente não germina se o solo não estiver pronto. E o solo, aqui, é o seu sistema nervoso, suas emoções crônicas, seu estado vibracional de fundo. Quando há medo, mesmo que disfarçado de esperança, o campo percebe. Quando há urgência, mesmo que camuflada de fé, o campo escuta. Porque o corpo não mente. E é por isso que tantas práticas de manifestação falham, não por falta de palavras certas, mas por excesso de emoções não processadas. O erro invisível não está no que você faz, está no que você carrega. E é aí que a verdadeira transformação começa. Não em repetir, mas em dissolver. Não em forçar, mas em escutar. Porque quando você começa a liberar essas memórias emocionais do corpo, a vibração se ajusta. E quando a vibração muda, tudo muda. O campo responde, a realidade se curva. A manifestação deixa de ser esforço e se torna reflexo, não do que você quer, mas de quem você é. Existe uma expectativa silenciosa por trás de quase toda a afirmação, a de que, ao dizer algo repetidamente, o mundo ao redor começará a mudar. Mas o que poucos percebem é que o maior obstáculo não está na frase em si, está na dificuldade de sentir como se já fosse verdade, sem nenhuma evidência. A maioria tenta acessar essa emoção com esforço, como quem simula alegria, como quem força gratidão. Mas o campo não responde à performance, ele responde à coerência. E a coerência não se finge. Ela nasce do estado interno, não da vontade. É aqui que nasce o grande desencontro entre intenção e vibração. Você repete, eu sou próspero. Mas dentro vibra urgência, vibra medo, vibra aquela pressão sutil de que precisa funcionar. Senão, tudo desmorona. Essa urgência é uma forma de controle disfarçado. É ansiedade vibracional. E por mais que a mente queira se enganar, o corpo não entra no jogo. Ele sente, ele escuta. Ele se contrai quando o coração diz sim, mas o subconsciente ainda sussurra não. Neville Goddard nos ensinou que a imaginação é o começo de toda a criação. Mas não qualquer imaginação, não uma fuga, não uma fantasia. A verdadeira imaginação ativa é aquela que encarna, que sente, que gera um estado de ser tão real que o corpo acredita antes de ver. Não é sobre pensar em algo bonito, é sobre ser esse algo agora.
mesmo que por segundos, mesmo que em silêncio. E isso exige mais do que palavras, exige presença, exige pausa. A neurociência confirma: o cérebro só ativa novas redes quando a imagem mental e a emoção se alinham. Só então o sistema nervoso começa a se reconfigurar. Só então o corpo deixa de vibrar o velho para começar a emitir sinais do novo. Mas esse processo não acontece quando há esforço demais. Ele acontece na pausa, no espaço entre o querer e o soltar, no instante em que você respira e para de tentar. Porque é aí que a vibração encontra sua frequência natural. É aí que a manifestação deixa de ser meta e se torna sintonia. Muitos falham ao tentar sentir antes de ver, porque estão tentando demais, forçando uma emoção que não está madura, que não brotou, e ainda não encontrou um espaço seguro para emergir. E enquanto esse espaço não existir, o corpo continuará vibrando o conhecido, mesmo quando a mente deseja o desconhecido. Por isso, não se trata de repetir mais, nem de imaginar melhor. Trata-se de criar o terreno onde o sentir verdadeiro possa nascer. Um terreno sem cobrança, sem medo, sem urgência. Apenas presença, porque é na presença que o campo se abre. E quando ele se abre, a realidade começa a se dobrar ao que você vibra, não ao que você finge. Existe algo que poucos percebem, mas que tudo transforma: o intervalo entre uma afirmação e outra. Aquele espaço invisível, aquela pausa breve que parece não dizer nada, mas carrega tudo. É nesse silêncio que a vibração verdadeira se revela, porque as palavras têm força, sim, mas é o campo entre elas que traduz quem você realmente é. É ali, no não dito, que o universo escuta com mais clareza. Gregg Braden nos lembra que o coração fala uma linguagem que não depende de frases. O campo unificado, esse tecido sutil que conecta tudo, responde à coerência, não à repetição. E a coerência não acontece quando você recita, mas quando você vibra em sintonia com o que diz. E essa vibração acontece no espaço, na pausa, na escuta interna. A maioria fala demais, pensa demais, espera demais, mas quase ninguém para, quase ninguém silencia. Quase ninguém ouve o eco da própria alma. Existe uma prática silenciosa que transforma afirmações em oração. É a escuta vibracional. Não é sobre repetir, é sobre sentir o que a afirmação provoca dentro. É sobre dizer: eu sou amado, e escutar com o corpo se essa frase reverbera como verdade ou como desejo não realizado. E não há problema se ela não ecoar como verdade ainda. O importante é escutar, porque o escutar cura. O escutar mostra onde está o desalinho, onde está o buraco, onde está a criança interior que ainda espera ser abraçada. E nesse espaço de escuta, algo novo pode nascer: a reverência, não a euforia, não a empolgação forçada, mas aquele estado suave de mistério, de encantamento com o invisível, de confiança sem garantias. A reverência é uma emoção esquecida, mas extremamente poderosa. Ela não exige provas. Ela sente a presença do sagrado, mesmo quando nada mudou por fora. Ela toca o eterno no agora. E é nesse estado que os milagres se aproximam, não porque foram chamados com força, mas porque foram acolhidos com entrega. A tradição espiritual do deserto ensina muito sobre isso. Quando tudo parece estéril, quando não há sinais, quando a alma caminha em silêncio, é aí que a manifestação se prepara, porque a ausência de barulho permite a escuta da essência. E quem escuta, recebe, porque o campo responde à presença real. E a presença real só se acessa no espaço entre as palavras, no silêncio que abraça, no vazio fértil onde o novo germina sem esforço. Palavras têm poder, mas não quando flutuam soltas, sem raízes no corpo. Para que uma afirmação transforme sua realidade, ela precisa atravessar 3 portais internos, 3 camadas que juntas alinham mente, emoção e corpo. É nesse alinhamento que o campo se dobra. É aí que a afirmação deixa de ser frase e se torna frequência,
E frequência, como sabemos, é o idioma do universo. A primeira camada é a afirmação verbal. É o que você diz com clareza e intenção. O cérebro racional, também chamado de neocórtex, registra essa linguagem direta, mas ele, sozinho, não manifesta. Ele apenas organiza, ele estrutura, ele dá forma ao pensamento. Eu sou um canal de milagres. Esta é a primeira semente. A segunda camada é a imagem sensorial. É o que você vê internamente quando pronuncia a afirmação. É o filme interno que se forma, mesmo que por instantes. O cérebro límbico, responsável pelas emoções, responde às imagens com intensidade. Quando você visualiza com presença uma cena onde aquele milagre já aconteceu, quando vê o brilho nos olhos, ouve os sons, sente o ambiente, essa imagem começa a se tornar uma possibilidade real para o seu sistema. A semente agora começa a criar raízes. A terceira camada é a sensação corporal. É a vibração que nasce quando o corpo acredita. Quando você não apenas pensa e imagina, mas sente no peito, na pele, no ventre, que aquela afirmação tem uma verdade possível. Aqui, o sistema nervoso autônomo entra em cena. Ele regula sua vibração de fundo. E se essa sensação for de segurança, de alegria calma, de expansão, então o campo ao redor começa a se reorganizar, porque o corpo vibrou. E quando o corpo vibra, o campo escuta. Pegue, por exemplo, a afirmação: eu sou um canal de milagres. Sozinha, ela é apenas som. Mas quando você diz essa frase com suavidade, visualiza uma situação real onde algo mágico aconteceu e sente no corpo um calor leve, uma abertura sutil no peito, um arrepio silencioso. Ela se torna real. Você não está apenas dizendo, está sendo, e ser é a linguagem mais alta da criação. Estudos comparativos já mostraram que meditações guiadas com apenas repetições verbais têm impacto muito menor do que aquelas que combinam coerência cardíaca, visualização e sensação integrada, porque o corpo precisa entrar na experiência. Ele precisa se tornar o veículo da afirmação, não apenas um eco, mas uma encarnação. E quando isso acontece, a afirmação deixa de ser uma esperança e se transforma em uma realidade vibracional ativa. E o campo, que nunca erra, responde a esse novo estado como se dissesse: agora sim, eu te reconheço. A maioria tenta manifestar sob o sol direto do controle, com pressa, com expectativa, com o desejo quase ansioso de ver os frutos. Mas os verdadeiros milagres não nascem sob a luz intensa da cobrança. Eles germinam no escuro, no útero vibracional do silêncio, no espaço onde não há garantias, apenas confiança. E é por isso que muitas vezes, quando tudo parece parado, quando nada se move por fora, é aí que a semente está criando raízes por dentro. Bruce Lipton nos ensina que o ambiente molda a expressão do nosso DNA. E isso não é apenas sobre o ambiente físico, mas sobre o campo interno, a terra emocional onde nossas crenças, pensamentos e intenções são plantadas. Uma semente não floresce em solo endurecido. Da mesma forma, uma afirmação não se torna real em um corpo que vibra medo, controle ou desconfiança. O terreno precisa ser fértil. E fertilidade aqui significa segurança emocional, presença amorosa, espaço vibracional onde a semente possa repousar. Imagine seu coração como um jardim interno. Algumas partes desse jardim estão floridas, outras ainda sombreadas. Algumas feridas, outras adormecidas. Mas todas, sem exceção, são solo vivo. Quando você cuida do seu sistema nervoso, quando respira com presença, quando se permite apenas estar, sem precisar resolver ou forçar, você está regando esse solo com consciência. Está preparando o espaço para o invisível brotar. A manifestação real não é colheita apressada, é entrega à natureza do tempo vibracional. É saber que, mesmo quando não há sinais, algo já está acontecendo. No escuro, no silêncio, no subterrâneo do ser.
É o oposto da ansiedade que arranca a semente da terra todos os dias para ver se ela cresceu. Porque a confiança verdadeira não exige provas, ela sente, ela nutre, ela espera com amor. Neste momento, feche os olhos da mente e abra os olhos da alma. Caminhe por esse jardim, sinta a terra sob os pés, sinta a umidade do mistério, sinta que há vida invisível brotando ali. Respire nesse espaço interno, onde você não precisa ser forte, nem produtivo, nem certo. Apenas presente, apenas fértil. Apenas você em paz com o tempo da semente. Porque quando o solo está pronto, a manifestação não precisa ser chamada. Ela vem, ela floresce, ela acontece. No tempo da alma, não no tempo do relógio. Existe um momento sagrado na jornada de manifestação que poucos compreendem e muitos temem. O instante da entrega. Aquele ponto em que não há mais o que fazer, apenas ser. Em que não há mais o que pedir, apenas confiar. Porque a manifestação verdadeira não obedece ao tempo linear da mente. Ela se move no tempo vibracional do corpo. Um tempo que não corre, não se atrasa, não se mede. Ele pulsa, ele sente, ele responde à coerência do seu ser. Bruce Lipton nos lembra que a crença não é apenas um pensamento insistente, é uma vibração enraizada, vivida no corpo, sustentada por emoções compatíveis. E quando essa vibração encontra um ambiente interno que a apoia, um campo emocional alinhado, um coração em paz, um corpo presente, então o campo morfogenético responde, ele se curva, ele colapsa, e o que era apenas possibilidade se torna realidade manifesta. Sem esforço, sem luta, sem controle, Neville Goddard nos oferece outro vislumbre dessa verdade. A realidade externa não reage à força do desejo, mas ao estado do ser, ou seja, não importa o quanto você queira algo, se você ainda vibra como alguém que espera, o campo entende que aquilo ainda está distante. Mas quando você começa a vibrar como alguém que já é, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem ter, então o colapso acontece, porque o universo não tem resistência a quem já se tornou aquilo que deseja. Esse é o paradoxo que confunde tantos buscadores. Quando você deixa de querer para simplesmente ser, a realidade se organiza ao seu redor, como se dissesse, agora sim você está pronto para receber. Não porque insistiu, mas porque se alinhou. Não porque lutou, mas porque relaxou no fluxo da criação. E esse relaxamento não é passividade, é sabedoria vibracional. É o entendimento de que tudo tem seu ponto de maturação energética, de que o milagre não é uma exceção, é uma consequência do alinhamento. E assim, ao encerrar essa jornada, o convite é simples, mas profundo. Transforme afirmações em encarnação. Deixe que cada frase deixe de ser uma tentativa e se torne uma verdade viva dentro de você. Porque não é sobre repetir, é sobre se tornar. E quando você se torna, não há mais necessidade de pedir. Você apenas respira e recebe. No agora, no campo, no corpo, em paz.